Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Você está no canal do YouTube Lúcio.Carlos, onde a gente analisa questões de interesse sua, de relevo, como mundo, guerra, geopolítica, a política brasileira, igreja e assuntos de momento e de importância para você. Com a análise crítica para você fazer a sua reflexão e formar a sua própria opinião. Peço a você dar o like, por favor, que isso ajuda o YouTube a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Dá o like. Se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, por favor. Comente, compartilhe, ative o sininho das notificações para você todo dia receber o vídeo. A gente manda vídeo todo dia. E dá o like aí, por favor, mais uma vez. Bom, Terceira Guerra Mundial, muita gente está falando disso, tá? E existem duas teses sobre a Segunda Guerra Mundial. A primeira tese é de que o eixo das ditaduras, que é Irã, China, Coreia do Norte e Rússia, todas de países ditatoriais, estão formando um bloco junto, infelizmente, do Brasil por causa do Lula e da Venezuela, que estava ameaçando invadir a Guiana, e alguns outros países lá na Ásia, no Oriente Médio, formando o BRICS, né? Já formaram o BRICS, que seria uma aliança de contraponto, com uma nova moeda, uma nova política à parte contra a atual existente, liderada pelos Estados Unidos e pela Europa, baseada no dólar, a OTAN, que é a aliança do Atlântico Norte, que tem Estados Unidos, os países europeus e outros países do Ocidente que estão, né, no regime atual. A maioria deles democráticos, com livre liberdade de expressão, votações, eleições e liberdade de religião. Para você que é evangélico, que é católico, que é cristão, é o lado que até então está, né, mais forte no mundo. Porque você pode ir para um país da Europa, você pode ir para os Estados Unidos, você pode evangelizar, o governo não vai te prender. Agora, vai no Irã, vai na China, vai na Coreia do Norte, tenta, que você não vai nem entrar, né? Você vai ser preso logo no aeroporto. Rússia, evangelizar livremente. As ditaduras vão proibir, os policiais já vão pegar você, vão te prender, vão te deportar, sei lá o que, vão proibir. Teve um bispo católico há uns 2 semanas atrás, lá na China, que foi preso pelo governo chinês porque estava pregando o cristianismo lá na China, um bispo da Igreja Católica. Nenhuma mensagem do Papa Francisco sobre isso. Foi preso na China, que é um país comunista, socialista, ateísta, assim como a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã. O Brasil está ficando assim, né? Ateísta, anticristão com o Lula, e contra Israel, que não é cristão, é judeu, mas faz parte desse bloco com os Estados Unidos e com a Europa, e aliado dos islâmicos mais ferrenhos e mais assassinos e cruéis e terroristas, como o Irã, que lidera, que é o dono do grupo terrorista Hamas, que atacou Israel, o Hezbollah e tantos outros aí que tem no Oriente Médio. E do lado também do Maduro, ditador da Venezuela, socialista, ateísta também. Vai lá para a Venezuela pregar Jesus, querer abrir sua empresa, ter liberdade de expressão. Aqui no Brasil a gente já está sendo coagido, né, por causa da aliança do PT, do Lula, com o STF, do Alexandre de Moraes, muitas coisas. E pessoas estão sendo inelegíveis, presas, que são oposição. Então é uma ditadura não escancarada, como a do Putin, a do Xi Jinping da China, da Coreia do Norte, do Irã, mas porque ainda há muitos cristãos aqui no Brasil, existe uma força da igreja evangélica que está crescendo, existem capitalistas, empresários, e principalmente o agronegócio, que é quem é dono da economia brasileira. Se não fosse o agronegócio, a gente seria um país, mais um país miserável, com o povo passando fome. É o agronegócio que responde pelo nosso PIB e pela nossa arrecadação e exportações, né? O Brasil é o celeiro do mundo, em termos de alimentação e parte agrícola
com tecnologia para aumento de grande produtividade. Então, essa primeira tese diz que haverá um conflito futuramente, nós estamos se encaminhando, porque a Rússia está atacando a Ucrânia. A China está querendo atacar Taiwan, que é uma pequena ilha na costa da China, que eles não reconhecem como um país independente, sim como uma província rebelde da China. Nós temos o Irã querendo atacar Israel, acabar com Israel totalmente. A Coreia do Norte, amiga da China, fornecendo armas para o Putin da Rússia, para o Putin continuar a guerra lá na Ucrânia. E aqui na América do Sul, o Lula, o Brasil, nós, infelizmente, do lado errado da história, contra Israel, contra os Estados Unidos, contra os países cristãos, de cultura, né, judaico-cristão, da Europa, dos Estados Unidos, Israel, e do Maduro da Venezuela. Esse bloco aconteceria um problema contra o bloco da Europa e dos Estados Unidos e de Israel, por causa dessas tentativas da Ucrânia, de Taiwan e do Irã acabar com Israel, com apoio do Brasil e da Venezuela, poderia levar a uma guerra nuclear, porque a Rússia, do Putin, é o país que tem mais ogivas nucleares do mundo, muitas herdadas da antiga União Soviética. Muitas não funcionam, mas ainda tem o maior arsenal. Estados Unidos tem um grande arsenal nuclear. Lembrando que o Japão também está junto dos Estados Unidos da Europa. Eu esqueci de falar do Japão. O Japão é capitalista, é democrático, é livre. Você pode ir lá pregar o cristianismo à vontade, que não tem problema no Japão. Capitalista, liberdade de expressão. O Japão também faz parte da parte boa, vamos dizer assim, não desse eixo das ditaduras do mal. A Coreia do Norte, né, armando a Rússia, e o Irã querendo acabar com Israel. E o Brasil e a Venezuela batendo palmas e apoiando porque estão no BRICS. Isso levaria em algum momento esses países que têm ogivas nucleares, todos da Europa têm, quase, da OTAN, França tem, Alemanha tem, Inglaterra tem, e outros países têm bombas nucleares, e num momento em que alguém, Putin, por exemplo, um maluco lá, o Irã está desenvolvendo, está quase desenvolvendo as suas primeiras bombas nucleares lá no Oriente Médio, o Irã, Israel tem também, ou seja, está todo mundo com bomba nuclear por aí. Então pode acontecer o estopim, né, como foi na Primeira Guerra Mundial, quando um terrorista lá, um fanático, matou o herdeiro do não existente mais hoje Império Austro-Húngaro. Imediatamente, no mesmo dia, no dia seguinte, os seus aliados, a Alemanha declarou guerra a esse país, a Rússia, isso aqui, aí a Europa contra a Alemanha, a Inglaterra, que era aliada da França, a Inglaterra aliada da França, também contra a Alemanha contra a França e contra a Inglaterra, por notas diplomáticas, rápido, de um dia para o outro, em 48 horas, 72 horas, a Europa inteira estava em guerra mundial em 1914. 3 anos depois, os Estados Unidos entra na guerra, desembarca lá na França, ajudando os aliados, a França e a Inglaterra. A Rússia já tinha se rendido, a Alemanha tinha conseguido derrotar a Rússia, que matou o czar, matou toda a família dele, os bolcheviques, socialistas, marxistas, assassinaram em 1917, e Lenin tomou o poder e virou União Soviética, saiu da guerra dando territórios para a Alemanha se concentrou toda contra a França, Inglaterra e Estados Unidos, mas mesmo assim não suportou o peso dos Estados Unidos. Lá não tinha bomba nuclear ainda. Segunda Guerra, teve lá o Hitler invadindo a Europa, primeiro começou só pegando sem guerra os países, né, que tinha perdido na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ele foi pegando os países que tinham sido desmembrados da Alemanha, até que quando ele foi a pegar metade da Polônia, Inglaterra e França começaram a Segunda Guerra Mundial declarando guerra contra a Alemanha. E aí a Itália estava atacando a África, que era aliado do Hitler,
E o Japão, lá no Pacífico, que estava atacando a China, o continente precisava de minérios, de petróleo, de borracha, já estava numa rivalidade contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava vendo o Japão crescer, isso antes da guerra, já estava começando a cortar fornecimento de insumos para o Japão, petróleo. O Japão precisou então pegar no continente, aí teve que atacar o continente, mas para isso atacou os Estados Unidos primeiro em Pearl Harbor, inutilizando a frota do Pacífico, a frota naval dos Estados Unidos, podendo atacar, atacou o sul da Oceania, atacou a costa da Indochina, onde hoje é o Vietnã, a China, etc., a Manchúria. E como não tinha guerras, não tinham armas nucleares, os países, como na Primeira Guerra, partiram para o combate franco. Até que quando acabou a guerra, já no finalzinho, só que restava o Japão agonizante, os Estados Unidos disparou a primeira bomba atômica, as duas primeiras bombas atômicas da história em Hiroshima, da cidade de Hiroshima, no Japão, e outra em Nagasaki, 2, 3 dias depois. O Japão assinou a rendição incondicional. Isso foi um alerta para a União Soviética, do Stalin, ditador também da União Soviética, e a União Soviética também começou a fazer sua produção de armas nucleares, e foi a Guerra Fria, acabou a União Soviética em 91, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram essa hegemonia que eu falei que existe até hoje e que os países do eixo do mal, das ditaduras, está tentando contrapor. Agora, como na Guerra Fria, todo mundo tem bomba nuclear. Na Guerra Fria ninguém disparou, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética. Quase que teve, mas não teve. O disparo que poderia matar bilhões de pessoas. Né? Hoje em dia está todo mundo armado. Está todo mundo armado e todo mundo assim, né, dos países mais ricos, né? E o Irã está quase fazendo a sua, Israel tem as suas, a Europa tem, como eu já disse. Essa é a primeira tese. Pode eclodir uma hecatombe nuclear e não ser o combate de soldado contra soldado, e sim de bombas atômicas destruindo França, Alemanha, e destrói a Moscou na Rússia, destrói Pequim na China, e China manda nuclear também contra os Estados Unidos, destrói Califórnia, destrói Nova York, destrói Washington, e Israel joga em cima do Irã, e Irã joga em cima de Israel. Essa é a primeira tese. Nessa tese, o Brasil estaria do lado errado. Nós estaríamos do lado do Irã contra Israel. Você, homem, aí teria que lutar, se tivesse algum tipo de alistamento militar, embora for uma guerra nuclear, você vai ter que lutar contra Israel do lado errado, graças a Lula, que tem essa posição racista contra os judeus, a favor dos islâmicos e dos ditadores também socialistas da China, Coreia do Norte e Rússia. A outra tese é que não vai haver nuclear porque ninguém é maluco de começar e de acontecer o que tem nessa primeira tese. Vai haver combates guerra por procuração, que é o que já existe hoje, por procuração. A Rússia está lutando contra a Ucrânia, mas os países da Europa e os Estados Unidos não estão lutando contra a Rússia. Eles estão armando por trás, suprindo, dando dinheiro para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Pode acontecer, se a China tentar invadir Taiwan, os Estados Unidos não entrar na guerra, mandar seus homens, seus soldados americanos para Taiwan, e sim ficar por trás bancando Taiwan, dando armamento, dinheiro para ela resistir contra a China. No Oriente Médio é mais ou menos o que já acontece. Rússia, China bancam por trás o Irã, financiam, tem comércio, o Irã manda petróleo para a China, para a Rússia vende energia, vende gás, vende petróleo para a China, pega armas da Coreia do Norte, e Israel tem o apoio dos Estados Unidos e da Europa. Então fica também uma guerra por procuração da faixa de Gaza. Israel lutando contra um grupo Hamas, o Irã, que é dono do Hamas, não entra na guerra, mas fica bancando por trás o Hamas. Ó, eu não estou lutando contra Israel. Não tem como Israel mandar uma bomba atômica em cima de mim, Irã. Eu não estou na guerra, quem está lá é o tal do Hamas.
Mas todo mundo sabe que o Hamas é um marionete criado e suprido pelo Irã, faz o que o Irã manda. Ou seja, uma guerra por procuração. Então, essa é a segunda tese, de que já está ocorrendo e isso irá ter uma escalada maior ainda de países grandes, como os Estados Unidos, Irã, Rússia, China, Europa, bancando por trás, por procuração, os países que estão em guerra contra grandes potências para não ter um embate direto de potência contra potência que levaria à guerra nuclear, que é a primeira tese. Essa é a que está acontecendo. A maioria esmagadora dos especialistas que são entendidos aí no Brasil e no mundo sobre guerra, essa questão de guerra nuclear, as guerras que estão ocorrendo, são mais inclinados à segunda teoria, de que não vai haver uma guerra. Mas mesmo se tiver, o Brasil está do lado errado, está na segunda teoria. Nós estamos contra Israel. Se tiver uma guerra lá no Oriente Médio, mais assim, que tiver uma hipótese, né, tiver que o Brasil mandar soldado, você, eu, homens, para lutar no Oriente Médio, ao lado do Irã, da China, nós estaríamos do lado errado, do mal, contra Israel. Israel estaria sendo do lado dos Estados Unidos e da Europa democráticos, livres, capitalistas e com liberdade religiosa. E nós, em países sem liberdade religiosa, socialistas anticapitalistas, antidemocráticos e ditatoriais. Tá bom, pessoal? Então essas são as duas teses. Qual que vai acontecer? Eu me inclino pela segunda, porque já tem britânicos, engenheiros especialistas da Inglaterra e da França dentro da Ucrânia. Já tem o Macron da França falou numa reunião semana passada, retrasada, que vazou, da Europa começar a mandar tropas direto para a Ucrânia para lutar contra a Rússia, atacar a Rússia. Todo mundo negou, ele ficou meio isolado, o Putin ficou pau da vida, disse que vai mandar bomba nuclear para cima da França, da Europa inteira, porque ele tem como eu já disse, o maior arsenal nuclear do mundo. Mas o que existe são mísseis de longo alcance, britânicos, franceses, que só podem ser operados por engenheiros militares franceses e britânicos, que conhecem como é que aquele míssil funciona. Então eles não passaram para os ucranianos, seus aliados, a tecnologia. O que eles estão fazendo? Eles estão indo no território da Ucrânia, montando os mísseis nos caças e nos lançadores ucranianos, instalando, e a Ucrânia só aperta o gatilho. A Rússia está ficando pau da vida com isso. Então já é uma coisa nova. Já tem homens, já tem soldados militares da França e da Inglaterra, europeus, já tem dentro do solo ucraniano, não lutando diretamente contra a Rússia, mas montando os mísseis de longo alcance que a Ucrânia está só usando e apertando o gatilho. Então está escalando a guerra na Ucrânia nesse sentido. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha passado as informações para você. Vamos torcer para que o pior não aconteça, mas o mundo caminha e o Brasil, principalmente nós, estamos do lado errado. Nós teremos uma guerra por procuração no Oriente Médio, por exemplo, que ir do lado do Irã, do lado do Hamas, por causa do Lula, junto com Venezuela, junto com China, junto com Coreia do Norte, com Rússia, lutar contra Israel no Oriente Médio. Lamentável o PT e o Lula, a posição que nos coloca. Tá bom, pessoal? Peço novamente, se inscreva no canal, dá o like, por favor, porque isso vai ajudar. Se inscreva, você que não é inscrito, ative o sininho, você que é inscrito, para todo dia receber notificações, e comente aqui embaixo se você concorda, discorda, qual é a sua opinião. Tá bom? Dá o like, que isso vai ajudar. Dá o like aí, por favor. Um forte abraço, Lúcio Carlos. Deus abençoe você, a sua família. E Deus ilumine, né, esses líderes mundiais. E Deus abençoe o nosso Brasil.